Atenção, trocou o tema aí na tela do canal do YouTube, a gente fala agora sobre o Goiás. Eu tô preocupado, cara, eu tenho dormido mal, né? A voz da gente não tá legal. Isso aqui é desespero, velho. É desespero. Olha o que o Goiás está fazendo comigo. Ontem eu fiz as contas. Cara, uma Série B, ano que vem, com Vila Nova, Goiás e Atlético, vai ser maravilhosa, ok? Mas pro futebol goiano é péssimo. Deixa só 2 lá, pelo menos, já que o Atlético não consegue subir junto com o Goiás. É porque, cara, mais um ano fora da Série A é um prejuízo que vocês não têm noção. O futebol goiano, ele precisa voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso que eu tô perguntando pros senhores aqui, ó. Derrota para o Criciúma acabaria com o sonho de acesso do Goiás? Hoje eu ouvi o Nivaldo falando no comentário dele, direto ao assunto, de segunda a sexta-feira, de 12h30 até 13h, que é aquela história, o Goiás nunca ganhou em Criciúma. Uma hora vai ganhar. Será que chegou o momento? Será que chegou a hora? Olha só o retrospecto na história entre Goiás e Criciúma, jogos lá no estádio Heriberto Rilse. Nossa produção pegou aqui, ó. Em 15 jogos disputados lá no estádio Heriberto Rilse, foram 12 vitórias do Criciúma e 3 empates. Ô Tim, talvez seja a maior freguesia do Goiás em todos os tempos, assim, contra uma equipe, porque muita gente fala, é freguês contra time do eixo. Não, o Goiás ele tem bom retrospecto contra o Botafogo, contra o Santos, tirou inclusive de Copa do Brasil na Vila Belmiro. Contra o Flamengo ele vence muito, não vence mais do que o Flamengo, mas ele tem bons resultados. Contra o São Paulo também, contra o Atlético Mineiro, contra o Cruzeiro. Contra o Criciúma, jogando lá, o Goiás é um freguesaço, hein, Tim? Será que chegou o momento aí de mudar a história? Se tem um momento pra mudar, é agora. É o melhor momento. Até porque mudar. Se não mudar, meu amigo, um abraço, né? Então, assim, se tem um momento bom pra quebrar esse tabu, é agora. Porque em outros anos aí, quando o Goiás perdeu lá, às vezes era um campeonato ali, um jogo a mais, um jogo a menos, mas acabou que culminou nessa sequência aí terrível de jogos sem vencer o Criciúma, jogando lá em Santa Catarina. Mas o momento agora é decisivo, né, Thiago? Agora é um momento diferente, é um jogo que a gente pode... Nós falamos semana passada, são 6 decisões que o Goiás tem pela frente, ele já perdeu uma. Agora tem mais uma, e essa contra o Criciúma. Então, se tem um momento bom para quebrar esse tabu, é agora. Porque aí você quebra esse tabu, você ganha mais forças, tem um jogo pela frente que é contra o Atlético Paranaense, depois jogando dentro da Serrinha, mais uma decisão, o Goiás vai ter 5 decisões pela frente, mas não teria um melhor momento para quebrar esse tabu do que esse jogo agora, e a gente espera que isso aconteça. O que não tá passando pra gente é confiança desse time, né? Os jogadores não estão entrando com esse espírito de decisão. Tomara que no sábado a gente veja um Goiás diferente, que o Carille consiga extrair mais desse elenco, porque nesse segundo turno o elenco do Goiás está deixando o torcedor esmeraldino, assim, desanimado. De cabelo em pé, né, gente? Desanimado, acho que a palavra é essa, Thiago, pelo que vem deixando de mostrar, né? Então, repito, hora de quebrar o tabu, não teria um momento melhor que no próximo sábado diante do Criciúma. 12h28 agora, debate das cenas até as 3 da tarde, oferecimento Autovia Motors, qualidade, procedência e garantia. Tudo isso você encontra na Autovia. Eurodiesel 3576-3646. GT Autopeças, amiga do futebol goiano, amiga também da qualidade. Você gosta de comida de qualidade? Gente, o Danove Restaurante está de portas abertas esperando por você e pela sua família. Danove Restaurante, na Avenida Tocantins, no setor aeroporto. Mega promoção da Bater Shop. Bateria Cedelco 60 amperes com 30 meses de garantia. Só R$ 420 à base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525, 3295-2525. 438 likes, gente. Sapeca like aí. Mais uma passada aqui no chat ao vivo. O Alcino, Danilo Dias, o melhor comentarista aqui do Pará, para vê-lo comentando. Show, show, show. Manda um abraço aí pra ele, Danilo. O Alcino. Muito obrigado, Alcino, pelo carinho, a todos os paraenses que nos acompanham aí. Feliz pelo comentário. Cuidado. É isso aí. Cuidado. Anderson, olha quem eles estão confiando. Carille, é mole isso? Mas, meu amigo, é o que sobrou, né? É o que sobrou. Não que eu acredite, assim, que o Carille é um mau treinador. É bom treinador, mas a culpa não é dele. O cara chegou agora. A gente não vai ficar aqui criticando o Carille. O Clodoaldo Nunes, quando vejo gente do Pará, eu já bloqueio. Povo chato. Não é não, Clodoaldo, calma. Cuida dos nossos irmãozinhos aí, são pessoas do bem. Felipe Leão também tá ligado. O nosso grande João Busto também tá participando. O time medíocre do Goiás não sobe. E o Vitor Gonçalves também tá participando. Orivaldo, é um negócio assim, histórico. Você já comentou vários jogos lá entre Goiás e Criciúma. Me lembra aqui de um jogo, até citei ontem no debate das feras, acho que foi 2003 ou 2002. Loris Sandri era o técnico do Goiás. Goiás tinha um Josué no meio de campo, tinha um Marabá, tinha um Danilo. A defesa do Goiás tinha um Fabão, acho que o André Cruz também estava naquele time. Arlen Menezes,
né? Tinha jogadores, assim, espetaculares, jogadores fantásticos. O Goiás pegou o Criciúma depois de uma sequência de 3 vitórias consecutivas lá no Heriberto Rios e tomou de 7-2. 7-2. Aquele time do Anderson Moreira, que era um timaço, time de 2012, timaço. Walter, Yarley, Ramon, Vitinho, Egídio, era um timaço. O último timaço que o Goiás teve, né? Que foi o João Bosco Luz, time bom foi o homem aquele. do Botox, né? Perdeu lá também pro Criciúma. Foi. Só que dessa vez, Nivaldo, é o seguinte... O Goiás perdendo para a equipe do Criciúma. O Criciúma abriria quantos pontos, Danilo? Me ajuda aqui. 52, 5 pontos, né? A diferença hoje está em... Não, se o Goiás perdeu o jogo, já era. Abraço, tchau, acesso. Lógico aí. Vamos lá, o Tim falou, eram seis decisões. Ele já perdeu uma. Aí tem 5. Ele perde a outra, ele terá 4 jogos onde ele tem que ganhar os 4, meu filho. Acabou, aí. E nesses 4, não é certeza que... Não, ele vai a 64, né? Ele tem 52. Vai a 64. Aí dá, mas não tem jeito, bicho. Não tem jeito você ganhar 4 jogos sabendo que você precisa ganhar os 4. Porque é aquela assim, o erro 0, não tem jeito. Se ele perder lá em Criciúma, o Goiás tem que entender isso. Se ele perder lá em Criciúma, já era. Ele vai ter condições matemáticas de buscar o acesso? Sim, mas eu só vi assim, o Fluminense ter condições matemáticas de se salvar, por exemplo, de queda. No caso do Fluminense foi o contrário, né? Não cair. E não caiu, mas ele teve 200 ajudas de arbitragem. O Goiás vai ter isso? Claro que não. Então... esse jogo de domingo... vai ser domingo, né? Sábado, 8h30. 8h30. Domingo é o Vila contra a Ferroviária. E o Atlético contra o CRB. Então, é decisão. O Goiás não pode, de forma alguma, perder esse jogo lá em Criciúma. De jeito nenhum. Porque se ele perder, já era. Ele pode esquecer o acesso. Até porque os seus concorrentes, diferentemente dessa rodada, que todos os resultados que poderiam ajudar o Goiás aconteceram, todos. Menos o dele. Só o dele que ele não conseguiu, aí. O Tommy me ajuda aqui, tava praticamente certo, né? Ele cita que o jogo foi em 2004, não em 2003. De fato, o técnico era o Luri Sandri e o Fabão já tinha ido para a equipe do São Paulo. Olha o time aqui, ó. Paulo Baier, Tabata, Alex Dias, André Dias, né? Tinha um Jadilson, tinha um Josué. Nossa. E o técnico era o Celso Ruth, não era o Luri Sandri, não. Era um timaço. O Criciúma pegou, meteu 7. Meteu 7. Você tá louco. Cara, assim, ô Danilo, se tem um momento pra quebrar esse tabu, é agora, meu filho. É agora. Porque o que tá difícil nesse momento vai ficar desesperador. Agora tem um ponto positivo. Se o Goiás ganha, o Goiás volta pro G4. E volta com muita moral pros últimos 4 jogos. Volta com muita moral. Dá pra gente confiar que esse jogo contra a equipe do Criciúma, o Goiás vai ter um comportamento diferente, vai ter uma tática diferente, vai ter uma entrega diferente. Quais as chances do Goiás na partida mais importante da equipe esmeraldina em 2025, Cracasso? Thiago, os jogadores terem a confiança resgatada. O Carrilli ficou em 5 treinos, no máximo, em um jogo, e ele já viu o que chamou a atenção dele, repetiu 3 vezes essa palavra. Eu tenho que resgatar a confiança de vários jogadores. Então você nota que ele, com poucos dias de Goiás, ele já viu que os jogadores estão tremidos, estão com medo de ter a bola. Jogadores sem confiança. Jogador mediano sem confiança, ele vira um jogador limitado. E é o que está acontecendo no Goiás. Eu não vejo o Goiás tendo essa confiança resgatada tão rápido assim. O jogo já é no sábado, a não ser que o Carrilli faça algo surreal lá dentro do Goiás, para que eles consigam, os jogadores, voltarem a acreditar que é possível. Vai enfrentar um adversário que na história dos confrontos, em 6 jogos na Série A, 6 jogos na Série B, 3 válidos pela Copa do Brasil, o Goiás tem um repertório muito ruim. Os tabus são feitos para serem quebrados, tudo certo, o torcedor tem que se apegar a isso, mas também não adianta ficar passando pano, ficar agradando o torcedor do que aquilo que ele quer ouvir. A verdade é que o Goiás está numa situação em que ele se proporcionou a isso, a verdade é que o Goiás se colocou numa situação em que ele mesmo procurou essa situação, perdendo jogos para Botafogo, Atlético, empatando com Volta Redonda, errando um caminhão de gol, perdendo para Chapecoense no jogo fundamental. O Goiás teve a oportunidade de abrir 11 pontos do 5º colocado, 11. O Goiás dependia
apenas de si, não preocupava com ninguém. Nós poderíamos estar aqui agora, o Goiás já planeando, inclusive foi se falado isso, se eu não me engano, pelo Mancini, se eu estiver errado, pode me corrigir, que já estava pensando em 2026, vamos começar em novembro aí olhar algumas contratações para não concorrer com os tubarões em termos financeiros. Cuidado, a boca tem poder. Falaram-se isso, se eu tiver errado pode me corrigir, atenção. Mas o Goiás se procurou para estar nessa situação e agora, Thiago, em uma rodada que o Goiás depende apenas de si, cada jogo vale 6 pontos, ele já perdeu 6 diante da Chape, tem mais um agora diante do Criciúma. Se o Goiás não depende só dele, não. Ele depende, se ele ganhar os 5 jogos, Nivaldo, cuidado. Negativo. Porque tem confronto direto. Não. Ele só tem confronto direto. Não depende só de si, não. A Chapecoense pega o Clube do Remo. Por exemplo, se ele ganhar domingo, não é certeza que ele entra no G4. Ele depende de outros resultados para voltar pro G4. Se ele ganhar G4. sábado, ele precisa de um tropeço. De muitos. Por exemplo... É porque tem um confronto direto. Se o Remo ganhar... Ele não passa. Ele não passa o Remo. Se o Novo Horizontino ganhar, ele não passa o Remo. Ele só passa o Criciúma. Mas ele tem muito confronto direto, comandante. Depois ele pega só confronto direto, entendeu? Não é... Ele não depende só dele. Ele não depende só dele. Eu penso que sim. Não depende só dele. Veja bem, nessa rodada... Ele não vai depender só dele. Ele vai depender de tropeços de outros aí. Você explica Cracasso em nome das maiores marcas brasileiras, debate das feras, oferecimento Hiperboreira, gente da gente 100% goiano. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Na Vesa Renault, Praça Nova Suíça. Períodos Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. E Elo Fortes Uniformes. Enviamos para todos os estados brasileiros. 62985910131 ou pelo Instagram, @Eloforte Uniformes. Vai deixando o teu like, hein, gente? Não batemos nem 600 likes. Por favor, deixa o teu like agora e participe aqui do debate das feras. Explica, craque. O que foi? É que na rodada passada, Thiago, na rodada 33, tivemos muitos empates e só 4 times conseguiram vencer. Ou seja, isso mostra que uma derrota do Goiás agregada a outros resultados que prejudicam o time seria sim o fim do sonho esmeraldino. Isso é fato. Emocionalmente falando, você vê depois do terceiro gol, é só buscar na internet e ver como o terceiro gol da Chapecoense, 4 jogadores ajoelham no chão, baixa a cabeça. Emocionalmente aquele gol foi muito sentido. E se perde pro Criciúma, eu penso que emocionalmente falando, o Goiás dá adeus a esse sonho, ainda mais se agregar a outros resultados que pode comprometer. E, Nivaldo, eu vou buscar isso, mas eu tenho quase convicção. Não depende, sabe por quê? O Goiás depende só dele. Porque, por exemplo, ele tem o Criciúma, certo? Certo. É um confronto direto, só que... Não, nessa rodada você tá falando, mas eu tô falando pro acesso. Não. Ele ganhar os 5 jogos... Ele vai depender de outros tropeços. Por exemplo, ele não pega mais o Curitiba. Ele não pega mais a Chapecoense. Ele vai pegar o Remo. Ele vai pegar o Remo. Os 3 outros só que na última rodada. Esses times se enfrentam. Justamente o Remo, por isso, Chape. Mas aí ele vai depender de tropeços de outros, entende? Mas como tem um confronto direto... Você não acha assim, Nivaldo? Ele não depende só dele. Comandante, se ele ganhar os 5 jogos, ele vai para 67 pontos. Só que nesses 5 jogos, se ele ganhar... Vamos supor, se o Remo ganhar os 5 jogos também, o Remo vai para 69. Não, mas se ele ganhar... Não, mas se ele ganhar os 5 jogos, o Goiás não ganha. Então, isso que eu tô te falando, porque tem um confronto direto. Ué. O Goiás ainda pega o Criciúma, o Remo e o Novo Horizontino. São 3 confrontos que estão acima dele. E esses times se enfrentam ainda. Então, se ele tirar pontos desse time, automaticamente ele passa. Se o Goiás... respondendo aí. Não, mas se o Goiás ganhar todos os jogos, comandante, ele vai. Não depende. Ele vai. Não depende. Se o Goiás ganhar todos os jogos dele, ele vai pra Série A. Ele vai pra Série A. Não tem jeito, gente. Vai. Não tem jeito. O Clube do Remo pega Novo Horizontino, ele pega a Chapecoense, eles vão se enfrentar entre eles e tira ponto. Nivaldo, vamos supor que dê empate, cada um soma um. Mas é isso que eu tô acabando de falar. Então, tem um confronto entre eles, não depende do Goiás, meu Deus do céu. Não, o que o Nivaldo tá falando aqui também faz sentido. A gente não tá entendendo. É porque nesse momento o Goiás precisa de outros resultados. Vamos supor, Remo, eu tô falando aleatoriamente. Remo e Chapecoense. O Goiás, se o Goiás depender desse jogo, o Goiás depende desse jogo. Certo? Mas o Goiás não dependerá desse jogo, ele depende dele. Não, eu tô citando a título, de exemplo. Então o Goiás, ele não depende mais somente de si, ele vai depender de outros resultados. Mas ele depende, eu vou te explicar para você. Você explica, maestro, em nome das maiores marcas brasileiras, Doutor Baterias, a melhor de Goiânia. Bateria de 60 amperes Max Life, R$349 na base de troca. Uma bateria de qualidade e durabilidade. A bateria pifou,
Chame o doutor, 6231428070. Esbafer Ferramentas, começou a grande pré-Black Friday. Pegue essa oferta, furadeira parafusadeira 12 volts com 2 baterias de Black Tools por apenas R$ 149,90. 3093-3939. Restaurante Chanativo, o melhor almoço de Goiás. 3241-2266. Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. E é claro, né, gente, Seba, o melhor da construção, com os preços mais baixos do mercado brasileiro. Só para ver se dá para entender. O Goiás tem 52 pontos hoje, Remo, Novo Horizontino e Criciúma 54. Se o Goiás ganhar os 5 jogos dele, ele vai para 67 pontos, certo? Automaticamente ele vai ter que ganhar do Criciúma, do Novo Horizontino e do Remo. Então você tira 3 pontos do Novo Horizontino, que o Goiás vai ganhar, 3 pontos do Remo, que o Goiás vai ganhar, 3 pontos do Criciúma, que o Goiás vai ganhar. Ou seja, mesmo que o Remo, Novo Horizontino e o Criciúma ganhem os próximos 4 jogos que restam, eles só chegam a 66. Ou seja, o Goiás vai ter 1 ponto a mais do que eles se o Goiás ganhar os 5. Porque aí você tira 3 do Remo, 3 do Novo Horizontino e 3 do Criciúma. Automaticamente, Remo, Criciúma e Novo Horizontino só vão chegar a 66 e o Goiás chega a 67.